Livro Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida. O método do cinema mental. Os chineses dizem: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. William James, o pai da psicologia americana, ressaltou o fato de que o subconsciente faz acontecer qualquer imagem mantida na mente e apoiada pela fé. Ajo como se eu fosse e eu serei. Há alguns anos, o autor encontrava-se no centro-oeste dos Estados Unidos fazendo palestras por vários estados. Pensou em se fixar em uma localidade central, a partir da qual poderia ajudar aqueles que necessitassem. Viajava para longe, mas o desejo não lhe saía da mente. Certa noite, em um momento de relaxamento em um hotel em Spokane, Washington, enquanto descansava em um sofá e com a atenção imobilizada de uma maneira calma e passiva, imaginou-se falando a um grande público. Estou feliz por estar aqui. Tenho orado pela oportunidade ideal. Viu em seus olhos da mente o público imaginário e sentiu como se tudo fosse real. Desempenhou o papel do ator, dramatizou esse filme mental e ficou satisfeito pelo fato de as imagens estarem sendo transmitidas ao seu subconsciente, que as tornaria realidade à sua própria maneira. Na manhã seguinte, ao acordar, sentiu uma grande sensação de paz e satisfação e em poucos dias recebeu um telegrama convidando-o para assumir a direção de uma organização no centro-oeste dos Estados Unidos. Não apenas aceitou, como apreciou e muito os vários anos em que lá ficou. O método descrito aqui atrai muitas pessoas para o que descrevem como o método do cinema mental. O autor recebe várias cartas de pessoas que ouvem seus programas de rádio e comparecem às palestras públicas semanais falando dos resultados maravilhosos que conseguem usando essa técnica na venda de suas propriedades. Sugere então para aqueles que têm casas ou propriedades à venda que encontrem a satisfação a partir da constatação em sua própria mente de que o preço que pedem é justo. Em seguida, reforça que a inteligência infinita vai atrair o comprador que realmente deseja ter a propriedade e que vai se encantar e prosperar nela. Feito isso, sugere-lhes que acalmem a mente, relaxem, abandonem-se e entrem em um estado de sonolência para reduzir todo o esforço mental a um mínimo. Em seguida, devem imaginar o cheque em suas mãos, alegrar-se com ele, agradecer pelo cheque e cair no sono, sentindo o caráter natural do filme mental como um todo em suas próprias mentes. É preciso que ajam como se essa fosse uma realidade objetiva, para que o subconsciente a receba como uma impressão e por meio das correntes mais profundas da mente aconteça um encontro entre o comprador e o vendedor. Uma imagem mental que permanece na mente, apoiada pela fé, há de se tornar realidade. A técnica do sono. Ao entrar em um estado sonolento, o esforço da mente é reduzido a um nível mínimo. Grande parte da mente consciente fica submersa quando o indivíduo encontra-se no estado sonolento. Isso se deve ao mais alto grau de afloramento do subconsciente que ocorre antes de dormir e logo depois do despertar. Nesse estado, os pensamentos negativos que tendem a neutralizar o desejo e, portanto, impedir a aceitação pelo subconsciente não estão mais presentes. Suponha que alguém queira se livrar de um hábito destrutivo. Para começar, deve assumir uma postura confortável, relaxar o corpo e manter-se quieto. Na sequência, deve entrar em um estado sonolento e então repetir com calma, como se fosse uma canção de ninar. Estou completamente livre desse hábito. A harmonia e a paz de espírito reinam soberanas. O acalanto deve ser repetido lentamente, com tranquilidade e com um sentimento positivo por 5 ou 10 minutos diariamente, à noite e pela manhã.
A cada vez que as palavras são repetidas, o valor emocional fica maior. Quando surgir o desejo pelo hábito negativo, deve-se repetir a fórmula acima em voz alta. Por esse meio, o subconsciente é induzido a aceitar a ideia e a cura se torna realidade. A técnica do obrigado. Na Bíblia, Paulo recomenda que as pessoas tornem seus pedidos conhecidos com elogios e agradecimentos. Esse método simples da oração proporcionou resultados extraordinários. O coração agradecido está sempre próximo às forças criativas do universo, o que faz com que muitas bênçãos fluam em sua direção por meio da lei da relação recíproca, que tem como base a lei cósmica da ação e reação. Por exemplo, um pai promete dar um carro para o filho ao se formar. Apesar de não ter recebido o carro ainda, o garoto sente-se muito agradecido e feliz e fica tão alegre como se já tivesse realmente ganhado o carro. Sabe que o pai vai cumprir a promessa e fica cheio de gratidão e alegria, mesmo sem ter recebido o carro concretamente. Porém, já havia recebido com alegria e gratidão em sua mente. Segue aqui o relato de como o Sr. Brooke aplicou essa técnica com excelentes resultados. Dizia a si mesmo: as contas estão se empilhando, estou fora do mercado de trabalho, tenho 3 filhos e nenhum dinheiro, o que devo fazer? Regularmente, todas as noites e todas as manhãs, por um período de cerca de 3 semanas, repetia as palavras: obrigado, Pai, por minha riqueza, de forma relaxada e tranquila, até que o sentimento ou estado de espírito de gratidão tivesse dominado sua mente. Imaginava que estava se dirigindo ao poder e à inteligência infinitos dentro dele, embora soubesse, é claro, que não podia ver a inteligência criativa ou a mente infinita. Ele via com os olhos interiores da percepção espiritual e compreendia que a imagem do pensamento que focava a riqueza era a primeira causa relativa ao dinheiro, à posição e ao alimento de que necessitava. A sensação do pensamento era a substância da riqueza sem os entraves das condições antecedentes de qualquer tipo. Ao dizer obrigada, Pai, repetidas vezes, sua mente e seu coração se elevaram até o ponto de aceitação. Já quando o medo e os pensamentos de privação, pobreza e sofrimento vinham à sua mente, ele dizia obrigado, Pai, quantas vezes fosse necessário. Sabia que, uma vez mantida a atitude de gratidão, recondicionaria sua mente com a ideia de riqueza, que foi o que aconteceu. O resultado de sua oração de agradecimento é muito interessante. Após rezar da forma mencionada acima, o Sr. Brooke encontrou na rua um ex-empregador que não via há 20 anos. O homem ofereceu-lhe uma posição muito vantajosa e adiantou-lhe $500 como empréstimo temporário. Hoje, o Sr. Brooke é vice-presidente da empresa para o qual trabalha. Fez recentemente ao autor desse livro a seguinte observação: nunca vou me esquecer das maravilhas proporcionadas pelas palavras obrigado, Pai. Proporcionou ótimos acontecimentos em minha vida. O método afirmativo. A eficácia de uma afirmação é determinada em grande parte pela compreensão da verdade e do significado por trás das palavras. Ao orar, não use a repetição em vão. Por isso é que o poder da afirmação reside na aplicação inteligente dos aspectos positivos definidos e específicos. Por exemplo, um garoto soma 3 mais 3 e coloca 7 no quadro. A professora afirma com certeza matemática que 3 mais 3 é igual a 6. Consequentemente, o garoto altera o seu cálculo de forma adequada. A afirmação da professora não fez o 3 mais 3 ser igual a 6, uma vez que essa conta já era uma verdade matemática. A verdade matemática fez com que o garoto reorganizasse os números no quadro. Não é normal ficar doente.
É normal estar saudável. A saúde é a verdade do ser de todo indivíduo. Quando faz a afirmação de saúde, harmonia e paz para si ou para os outros e percebe que esses são princípios universais do próprio ser, o indivíduo reorganiza os padrões negativos do seu subconsciente com base em sua fé e na compreensão daquilo que afirma. O resultado do processo afirmativo de oração depende de como o indivíduo lida com os princípios da vida, independentemente das aparências. Considere-se que, por um lado, existe um princípio de matemática, mas não um princípio do erro. Há um princípio da verdade, mas não um da desonestidade. Há um princípio da inteligência, mas não um da ignorância. Há um princípio da harmonia, mas não da discórdia. Há um princípio da saúde, mas não da doença. E há um princípio da abundância e não da pobreza. O método afirmativo foi escolhido pelo autor quando sua irmã estava para ser operada para a remoção de pedra na vesícula em um hospital na Inglaterra. A condição descrita tinha como base o diagnóstico dos exames hospitalares e dos procedimentos habituais de radiografia. Eles estavam separados geograficamente a uma distância de 10.000 quilômetros, mas não havia tempo ou espaço para impedir o princípio da mente. A mente, ou inteligência infinita, está presente em sua totalidade em todos os pontos de forma simultânea. O autor eliminou completamente todos os pensamentos da contemplação dos sintomas e da personalidade física e afirmou o seguinte: essa oração é para minha irmã Caterine. Ela está tranquila e em paz, equilibrada, serena e calma. A inteligência da cura de seu subconsciente que criou seu corpo está agora transformando cada célula, nervo, tecido, músculo e osso de seu ser de acordo com o padrão perfeito de todos os órgãos alojados no subconsciente. Que todos os padrões de pensamento distorcidos em seu subconsciente sejam removidos e dissolvidos com tranquilidade e calma. E que a vitalidade, a plenitude e a beleza do princípio da vida manifestem-se em cada átomo do seu ser. Ela agora está aberta e receptiva para as correntes da cura que passam por ela como um rio, restabelecendo-lhe a saúde perfeita, a harmonia e a paz. Todas as distorções e imagens horríveis são agora levadas pelo oceano de amor e paz que flui através dela. E assim acontece. O autor repetiu a oração relatada acima várias vezes ao dia e, ao final de 2 semanas, a irmã passou por exames que constataram a cura, como comprovaram as radiografias. O ato de afirmar e declarar que é assim que tem que ser, e uma vez mantida essa atitude mental como verdadeira, independentemente de todas as provas, ao contrário, a pessoa há de ser atendida em sua oração. O pensamento pode apenas afirmar, pois por mais que o indivíduo negue alguma coisa, na verdade está afirmando a presença do que nega. Ao repetir uma afirmação, desde que saiba o que está dizendo e o motivo pelo qual está dizendo, leva a mente àquele estado de consciência que aceita aquilo que o indivíduo declara como verdadeiro. É preciso afirmar as verdades da vida constantemente, até que se consiga fazer o subconsciente reagir de modo satisfatório. Obrigada pela sua presença até aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Inscreva-se aqui no canal, não esqueça de deixar um like nesse vídeo e aguardo você amanhã aqui ao meio-dia. Obrigada e até lá!